O DOE de filtragem é um design de experimentos muito interessante. Nós temos outros experimentos também. A gente tem o DOE convencional, nós temos o DOE de superfície, nós temos, na verdade, vários tipos de design de experimentos. Aqui eu coloquei alguns, o DOE, o convencional, o de superfície, o fatorial completo, fatorial fracionado, filtragem, mistura e o Taguchi. Então são DOEs, ou melhor dizendo, experimentos, cada um com a sua função. Então vamos conhecer um pouquinho mais esse DOE de filtragem. Ele serve para estudar um número grande de variáveis. Vamos imaginar o seguinte cenário aqui. Eu quero saber quais são as variáveis que impactam no consumo do carro, ou seja, na quilometragem por litro. Aqui nós colocamos algumas, mas a gente tem certeza que esse número passa tranquilamente de 20 variáveis que vão impactar, de uma certa forma, na quilometragem por litro. Qual ou quais são as mais importantes? Esse trabalho você pode fazer de algumas formas. Tem uma forma que a gente não recomenda, que é tentativa e erro. O nome em inglês disso é OFAT, One Factor at a Time. Significa que você vai tentar usar e descobrir uma variável por vez. Eu pego, por exemplo, a velocidade, rodo com o carro a 55 km por hora, rodo durante 10 km, anoto a quilometragem. Vou fazendo isso para todos aqui para saber o rendimento do carro. Você tem um monte de problema em fazer um fator por vez, que é o tempo que vai demorar. Né? Quando eu olho o fator tempo, vai demorar muito. Você vai gastar muito dinheiro investindo em recurso, né? O próprio tempo vai se traduzir em dinheiro. Você vai ter também um uso muito grande de recursos humanos e recursos materiais. E o pior ainda, você pode chegar à seguinte constatação: não consegui chegar em lugar nenhum, não sei o que impacta mais no rendimento do carro e não sei por onde começo. Então a nossa sugestão para você é: nunca use tentativa e erro. Quando eu vou fazer um experimento, eu tenho normalmente algumas fases. No nosso caso do rendimento por carro, a gente está falando de no mínimo 20 variáveis. Quando eu faço um experimento, eu tenho algumas fases que a gente sugere. Primeiro é a fase de seleção, onde eu quero estudar as variáveis e saber quais são as mais importantes. Então seria um trabalho de um primeiro conhecimento do que eu estou trabalhando para fazer uma seleção. Quando a gente olha seleção, refinamento e otimização, vocês ainda sem saber do que se trata, o que a gente está querendo falar para vocês é que vocês têm que olhar isso como um funil. Eu estou fazendo uma série de experimentos para sair de 20 variáveis para um valor muito menor aqui embaixo, onde eu sei, ou eu vou saber, inclusive, qual é o nível mínimo e o máximo de cada variável. Então imagina que aqui no final eu chego em vez de 20 variáveis, eu segui aqui os tipos de experimentos e cheguei em duas variáveis mais importantes, que são velocidade, eu vou colocar aqui em cima, e pressão dos pneus. Então eu fiz uma jornada para chegar nessas duas variáveis que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então eu faço esse primeiro trabalho de seleção, eu uso esse DOE de filtragem. Olha que interessante, eu posso usar até 48 variáveis. A gente vai usar 20 só como exercício aqui para mostrar para você. A segunda fase do DOE é refinamento. Então eu fiz o DOE de filtragem e saí aqui no DOE de refinamento com 6 variáveis mais importantes, vamos dizer assim. E aí trabalhei aqui no refinamento, eu posso trabalhar com outros experimentos, e cheguei à conclusão, que é o nosso foco, que eu tenho as duas variáveis mais importantes, velocidade e pressão dos pneus,
E mais do que isso, aí que entra a beleza do design de experimentos. Eu consigo trabalhar com a velocidade mínima de 55, por exemplo, e a máxima de 100. Pressão dos pneus, eu posso trabalhar com 25 e 31. E eu trabalhando com esses níveis aqui, eu consigo saber qual é o rendimento previsto para o carro. Então, o DOE de filtragem ele tem um papel fundamental nessa fase de seleção de um experimento. E aqui tem outras análises que ele possibilita também. Gráfico de contorno e otimizador de resposta que eu tinha comentado. Mas focando aqui no gráfico de contorno, ele consegue sempre olhar, eu até vou aumentar para você ver, ele consegue analisar sempre duas variáveis, velocidade, por exemplo, e idade. Onde que é o melhor rendimento? É onde está esse verde mais escuro. Então é nessa região, a idade de 45 para cima, né, e andando até 60 por hora aqui, um pouquinho, não, é isso mesmo, até 60 por hora. E aqui o otimizador, você consegue brincar aqui com as barras vermelhas e fazer a previsão do rendimento aqui. E esse tipo de otimizador a gente vê em todos os tipos de DOE que eu mostrei para vocês. Com exceção do DOE de Taguchi. Taguchi não tem essa previsibilidade. Quais são os benefícios que eu tenho? São enormes. O DOE de filtragem possibilita que você ganhe muito tempo e muito conhecimento do processo. Então, no nosso exemplo, a gente está saindo de 20 variáveis e consegue reduzir isso num primeiro momento para 6. E quando eu faço isso, eu ganho não só a parte financeira, mas ganho tempo, ganho muita coisa. Então, benefícios: otimização do processo, identificação de variáveis críticas, que é o que eu tinha comentado aqui, redução de tempo, de recurso e decisão. Eu acho que essa parte aqui é uma das mais interessantes. Decisão em cima de fatos e dados. Quando a gente faz um experimento ou roda um experimento, eu vou voltar só um pouquinho. Independente, eu até vou limpar a tela, de qual fase, se é a fase 1, 2 ou 3, independente do DOE que eu estou usando, mas no nosso caso aqui é o de filtragem nessa fase, eu ganho poder de conhecimento do processo, porque eu não estou mais chutando, eu estou olhando fatos e dados, que é o que a gente coloca aqui. Dicas para você: vai fazer um experimento? Envolva o operador. Em todos os vídeos que eu tenho oportunidade, eu sempre falo, fale com o operador, envolva o operador. Ele conhece o processo, conhece a máquina. Envolva os especialistas. Use dados históricos e acompanhe muito de perto. Vou falar aqui um termo que a gente usa muito, no pé da cajarana, o que está acontecendo, e trate o seu experimento como se fosse um recém-nascido de alguns dias, para que você tenha sucesso na análise e sucesso na melhoria que você está propondo. Dê uma olhada nos nossos links, tem bastante material interessante para você, e te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.